Quem vai explicar tudo pra gente mais uma vez, a querida endocrinologista, doutora Andressa Heimbucher. Seja bem-vinda mais uma vez. Prazer sempre tê-la aqui. Antes da gente começar, você quer introduzir ou a gente já pode ir pro nosso vídeo? Eu acho que a gente já pode ir pro nosso vídeo, que a gente já vai explicando, mostrando o vídeo e vai... Então tá bom. Meninos, o nosso vídeo então, que a doutora Andressa vai explicar o que acontece com o nosso organismo. Vamos lá. Bom, então esse vídeo aqui eu gostei muito dele, porque ele mostra justamente quando o alimento ele é absorvido pelo intestino. Esse aqui é o nosso intestino, ó, o alimento chegando aqui. A gordura, ela vai saindo e vai cair na nossa corrente sanguínea. Certo. Quando ela cai na nossa corrente sanguínea, ela pode ir para dois lugares, Carol. Isso quando a gente fala de gordura que vai ser estocada. Tá. Ou a gordura entre a pele e o músculo, que a gente vai chamar de subcutânea, embaixo da pele, ou uma gordura que vai ficar aqui na região do abdômen, entre os intestinos, entre as vísceras, que a gente chama de gordura visceral ou gordura intraabdominal. Entendi. Então aqui ele justamente mostra essa dinâmica de quando sai a gordura, ela vai ou para o acúmulo de gordura subcutânea ou ela vai para o acúmulo de gordura visceral. Entendi. Se a gente pudesse ir para o slide... Vamos agora para o primeiro slide, daqui a pouquinho a gente mostra de novo, que é muito legal mesmo. É muito legal, observar. esse vídeo é muito legal. Ou vai então para a gordura, que é essa que a gente consegue pegar, que tem a baninha, né? Então é assim, a dica o que é? Quando você está em casa e você faz força como se fosse força de ir no banheiro, tá? De fazer número 2. De fazer número 2, tá. Então, aí você sente o durinho embaixo. Se você tem uma camada de gordura da pele até o durinho, essa gordurinha aqui que a gente pega é a subcutânea. Já aquelas pessoas que têm a pele grudadinha no durinho, que é o músculo, mas tem a barriga globosa, aonde está essa gordura? Aqui, entre as vísceras. Entendi. E aí que mora o problema. Entendi. Então, essa gordura entre as vísceras é mais perigosa do que a gordurinha que a gente enxerga. Essa daqui nos incomoda, esteticamente falando. Isso, porque acaba... A perigosa está aqui. A intraabdominal sempre ela é mais inflamatória, sempre ela é mais perigosa, ela está associada ao aumento dos problemas cardíacos. Vamos lá para o slide? Vamos então, vamos colocar o nosso primeiro slide para a gente começar. Olha, ele tá entrando. Então assim, isso aqui é como se eu estivesse fazendo um corte de uma pessoa aqui na região abdominal e aí eu estou mostrando a pele, tá? O músculo, entre o músculo e a pele a gordura subcutânea e embaixo do músculo, naquela região que está dentro do abdômen, vem a gordura visceral, a gordura entre os órgãos, entre os intestinos e todos os outros órgãos. Então, essa é a diferenciação, tá? Agora, por que uma vai, então, para essa região e outra para essa, doutora? Aí é a grande questão. O que determina que vai uma gordura mais para um lado ou mais para outro? Principalmente, o sexo, se é mulher ou é homem, a gente sabe que o homem, ele tem aquele corpo mais de maçã, a mulher tem o corpo mais de pera, porque ela junta mais gordura subcutânea e o homem junta mais a gordura intraabdominal. Certo. Mas tem alguns hábitos que fazem com que essa gordura ela seja guardada mais ou no subcutâneo ou mais no intraabdominal. Como, por exemplo, o sedentarismo e o excesso de carboidratos. E é isso que a gente vai falar hoje. Entendi. O certo e o errado. Perfeito. Tá, okay? Vamos pro próximo, então. Olha lá, olha. Então, aqui. Essa aqui é uma tomografia de um paciente meu que eu peguei emprestado, só para a gente poder entender que na tomografia a gente consegue ver bem isso. Olha a pelezinha, olha o músculo e olha aqui a gordura entre a pele e o músculo. Tá aqui. E já nós temos também a gordura dentre as vísceras. Olha que bonitinho, os rins, tudo isso, o estômago, pode ser gordura. É que aqui os pontinhos branquinhos, né? Na verdade são os mais escuros aqui, ó, Carol. Entendi. Porque aqui também é gordura, tá vendo? Entendi. Esse aqui é o estômago. Isso, esse é o estômago, aqui é a gordura e aqui a gente vai ter gordura dentro do abdômen também. Entendi. Essa é a gordura que aumenta o risco de problema cardíaco. Então esse é um exame que o médico pode pedir para a gente ver se de fato tem gordura visceral. Pode pedir. O exame, tem um exame que é a bioimpedanciometria, que é um exame que quantifica a quantidade de gordura abdominal em alguns softwares. Alguns exames de bioimpedanciometria conseguem detalhar. Mas na tomografia a gente consegue fazer uma boa avaliação também. Bacana. A gente pede para quantificar a quantidade de gordura intraabdominal. Que legal. Dá então, fazer. Além da tomografia, dá para fazer um ultrassom ou
é só tomografia que a gente tem realmente essa... O ultrassom ajuda, por exemplo, quando a gente tem gordura no fígado, que é a esteatose. Tá. Que aí é uma dica de que a pessoa pode ter gordura abdominal aumentada, intraabdominal. Entendi. Né? Isso vão sendo as suspeitas Exatamente. do médico. A gente vai montando um quebra-cabeça. Eu sempre falo isso para os pacientes. A gente sempre se baseia no raciocínio clínico. Então, diante de uma tomografia, claro que eu falo assim para meus pacientes, eu não preciso pedir uma tomografia, que é um exame bem mais caro, para fazer a avaliação de gordura abdominal. Entendi. Mas, se eu pego um exame de um paciente que tem bastante gordura intraabdominal, eu já fico de olho, já posso pensar que esse paciente, sim, ele vai ter uma gordura abdominal aumentada. E aí, o exame complementa E essa aí a suspeita. gente vai o quê? Medir daqui a pouco, que também dá uma grande suspeita de onde é que pode estar essa gordura e se tem bastante ou tem pouca. Então, segura. Vamos pro próximo, então. Muito legal poder ver isso aqui. E aí aqui a gente chega na parte das medidas. Gente, papel e caneta na mão. Anotem. Vamos anotar, né? É isso aí. O que acontece? Eu quero que vocês meçam em casa, hein? E podem depois escrever para você bonita para contar se tá acima ou se tá abaixo. Conta, gente. Coloca lá no Insta, então. Pode usar sempre essa hashtag DesafioVB, que é a nossa hashtag DesafioVB. E conta pra gente como é que tá aí a medida. Então, ó, fita métrica na mão. O que acontece? Por que tem duas medidas aqui? Ai, doutor Andressa, então qual que a gente confia? Na verdade, são duas associações que fazem o estudo da medida abdominal. Certo, tá? isso é novidade pra mim. Eu acho que pra muita gente. Então, existem duas medidas, porque existem dois órgãos, por exemplo. Na verdade, o que acontece? São dois grupos de estudos, são grupos de estudos americanos. Esse aqui é da Associação Internacional do Diabetes e esse aqui é do grupo americano maior, que chama TP3. Entendi. E aí, o que eles dizem? Que para as mulheres acima de 88 centímetros de cintura, eu já vou ensinar como é que a gente mede. A gente se preocupa. A Associação de Diabetes, ela pede uma cintura um pouco mais sequinha, de 80. Tá. Mas o que eu costumo falar é assim, meninas, ponto de alerta de 80 a 88 e ponto vermelho, sinal vermelho, acima de 88. Tá. Para os meninos, abaixo de 94, ok. Entre 94 e 102, amarelo, alerta. E acima de 102, vermelho. Perfeito. Tá, então, ó, o pessoal já está anotando. Achei muito legal você trazer isso como informação, porque pode parecer uma besteira, mas é tão legal quando a gente conhece quem regulamenta, o porquê desses números. Então, que você explicou que são grupos de estudo, claro, com embasamento científico, isso é muito legal. E populações também. A gente sabe, por exemplo, que os asiáticos, que como eles têm maior tendência de ter diabetes mais cedo, aqui a gente prefere cintura abaixo de 90 para homem. Então, depende também da raça, da etnia. Entendi. Na verdade, tudo isso, o médico, o especialista, o nutricionista também tem tabela para ver e a gente consegue encaixar direitinho se o paciente está realmente com uma cintura abdominal aumentada ou não. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, então, vou dar um recado. Tá, ok. Na volta, te encontro aqui do lado que a gente vai fazer a medição. Vamos medir. Doutora Andressa, gente, de uma maneira muito didática, lúdica, muito legal, vai explicar. Fiquem atentos, façam as anotações e daqui a pouquinho, segura, ela vai ensinar a fazer a nécessaire da cinturinha fina. Adorei. Vou colocar então uma perguntinha no Insta e daqui a pouquinho a gente vai falar das medições. Vamos ver de quem que é? Olha lá na tela, vamos ver quem está escrevendo pra gente. Dani, um beijo pra você. Eu sempre tive barriga protuberante desde criança. Acho que devido ao intestino preso. Posso ter gordura visceral? Ótima pergunta. Excelente pergunta. Vamos lá. A gente ama o público do Você Bonita, porque eles são muito bons em perguntas. Perguntas inteligentes, eu também gosto bastante. Super orgulho. Dani, obrigada pela pergunta. Então, assim, o que acontece? O intestino preso, ele vai fazer uma distensão abdominal porque os gases vão forçar a barriga a ficar mais distendida. Mas isso, você vai notar a diferença quando, por exemplo, você vai no banheiro, você toma um remédio para reduzir os gases, tende a diminuir. Se você tem ou não gordura visceral, o exame, o ultrassom de abdômen, um exame clínico com o seu médico, a gente medindo a cintura, vai poder te ajudar a dizer se você tem gordura visceral ou não. Então, uma coisa não está relacionada com a outra. Não tem relação. Não tem relação. Como é que a gente vai medir, então, doutora? Vamos nos levantar. Quem quer ser cobaia hoje? Adoro. Lilzinha, quer vir? Vem? Não quer vir, não? Vem, o Marcelo falou pra você vir, vem. Diretor mandou. Podia ser Lil e o Evair, né? Cadê o Evair? Evair, Tadinho, Evair vem tanto, né? Você quer vir, querido? Vem aqui. E mais um, Enéas. Enéas também pode vir. Muito bom. Pra gente fazer as comparações. Então, vamos lá, meus queridos, lindos. O jeito correto de medir, na verdade, no consultório, é com a fita métrica, tá? Perfeito. Então, como é que a gente mede? Olha, adorei, gente. Amei. Ótimo, ótimo. Nossos modelos de hoje. Então, assim, o que acontece? O jeito correto da gente medir a gente pega a última costela, pega a crista ilíaca, que é esse ossinho aqui da região, e aí o ponto médio entre esses dois, que geralmente vai ser na linha do umbigo, vai
vai ser onde a gente vai fazer a medida. Tá bom. Tá? Então, o que acontece? Deixa eu segurar isso pra você. Mim, por favor. Então, isso aqui não está aqui à toa, ninguém vai fazer bambolê. Gente, a Lil é minha paciente, eu já medi a Lil várias vezes. Várias vezes, né? Olha lá. Então, aqui, a gente tem a última costela, a gente localiza o ossinho. O ossinho. Geralmente vai ser na linha do umbigo. Ó, o umbigo aqui da Lil, tá? Tá. Aí o correto é você ficar do lado direito do paciente. E aí você passa a fita métrica. Tá bom, vamos lá. Quando você passa a fita métrica, você localiza. A fita métrica tem que estar reta, né? De preferência. Retinha. Então, por isso que eu gosto de me abaixar. E aí você vai fazendo a medição. Tá. A Lil tem... Tchan, 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 tchan. 93. 93. Tá um pouquinho acima. Agora, vamos pegar o bambolê? Vamos pegar o bambolê. Porque aí o bambolê, a ideia, o que que é? É da gente mostrar a dinâmica disso pra ver se o bambolê cabe ou não na Lil. Agora a gente mediu. Esse bambolê tem quanto de medição? Ele então, tem doutora? 88 e 80. Então, olha aqui o quanto que falta pra chegar. Você tem que perder, Lilzinha, você tem que perder esse, aí, fechou. Você tem que perder esse espaço, então, pra fechar o bambolê. Tem que fechar o bambolê, ó, Lil. Tem que fechar o bambolê. O aí, ó, ele fechou aqui. Não pode. Tem que fechar aqui Tem que fechar aqui. Certo? Vamos nas dicas do Você Bonita que você vai conseguir, não é verdade? Vamos ver o querido Evair agora. Evair, cabe? Eu pego no pé dele demais. Vamos lá. Olha só. Então, o que a gente vê aqui? A gente vai calcular aqui. Deixa eu achar a última costela do Evair. Acha a última costela. Achei a última costela. Aqui Deixa embaixo. Eu achar o ossinho. Só que a gente faz com calma no consultório também, né? Sim. Aí... Será? Deixa eu segurar esse aqui. Você quer medir? Vamos medir com a fita métrica e depois a gente coloca o bambolê. Aí os meninos só olhando, Evair. Aí eu falo assim, que a médica é muito carinhosa, porque ela sempre abraça o paciente, né? Isso mesmo. Então deixa eu ir pro lado direito e aí a gente dá um abraço. Ô, Evair. E os meninos ficam falando besteira no seu ouvido, né? Tô vendo, vocês ficam brincando. Mas aí, ó, gente, Evair é a alma desse programa, é tudo de bom. Vamos ver. Aí, quanto? E aí, 126. 126, Evair. 126. Evair tá precisando perder uns... Quanto que é de homem mesmo? Máximo 102? De homem, 102. 20 aí, centímetros. Bambolê não vai caber. Bambolê de moço. Dá o maior, Carol. Cadê? É esse aqui? Não, é esse aqui. É esse aqui, ó, que é pra Evair. Esse aqui, mas não vai ser. Aqui, ó. É esse aqui. É esse aqui, é o correto, ó. Evairzito! Ó quanto falta. Olha quanto falta pra chegar aqui no Evair. Olha falta um pouquinho. Olha aqui. Eu te ajudo, né? Você quer? Vamos acompanhar o emagrecimento do Evair. Eu faço esse desafio pra ele toda semana. Vamos fazer um quadro? Vamos ver agora o Enéas, porque o Enéas, ó, eu acho que o Enéas tá dentro aí da nossa medição. Vamos ver. Vamos lá. Então, a gente localiza aqui. Peraí, deixa eu achar. Aí a última costela. O ossinho. Sempre, geralmente, fica mais ou menos na altura do umbigo, né? E aí a gente vai fazer a medida da cintura abdominal. Opa. E aí, completando, inclusive, o nosso assunto de hoje, doutora, daqui a pouquinho a gente vai voltar no caso da Lil, que foi diagnosticado que ela tem resistência à insulina. Por isso que daqui a pouco a doutora vai falar dos carboidratos, tá? E aí, o que acontece? Nós vamos montar a necessaire da cintura fina. O que tem que ter na sua necessaire pra cintura fina? Olha lá. Tá todo mundo precisando perder cintura. Ó. Um pouquinho também, o Enéas? 103. Tá em cima. Tá em cima. Tá em cima, querido. Tá em cima. O bambolê vai quase fechar. Se der uma encolhidinha, o bambolê fecha. Vamos ver se o bambolê fecha? Eu acho que tá legal. Mas alguém quer fazer a medição dos meus meninos? Todo mundo ok? Então a gente, olha como muitas vezes, isso eu acho legal. Quer fazer, Marcelo quer fazer. Vem cá, pode fazer. Não, ele Marquinhos, desculpa, Marcelo não, Marquinhos. É o último. Quase fechou. Se encolher um pouquinho, fecha, né? Tá vendo? Aqui. Isso. Obrigada, meus queridos fofos. Vem pra cá, Marquinhos. O que eu queria dizer, doutora Andressa, enquanto a gente faz a última medição do Marquinhos e do caso da Lil, deixa eu ficar aqui no meio, é que muitas vezes até engana, né? A gente olha e fala, não, mas parece que ele tá ali, a barriga tá magrinha, que tá assim no peso. E olha como é importante fazer a medição, gente. Isso é muito importante. A Lilzinha se mandou. Foi embora. A cara dela. Gente. Vamos lá. Vamos ver Marquinhos então, porque você faz ginástica, você malha, você é um cara, não tá mais não? Poxa, você era um cara tão atleta. Só levantamento de prato? Oh, meu Deus. Mas quase, hein? 102. E de roupa. 102. Na verdade, você tá em cima. Ele conseguiu. Tá em cima, é o limite. O bambolê fecha no Marquinhos, tá vendo?
Muito bom, conseguiu. Muito obrigada, querido. Agora, doutora Andressa, vamos voltar aqui ao nosso plasma, porque a gente tem uma parte importante para falar nesse assunto. Quando a gente observa e diagnostica, então, que a cintura está maior, que a pessoa está com esse abdômen aí, com centímetros a mais, precisa diminuir, porque a gente sabe que tem problemas, como você falou, pode trazer outros problemas. Como é que é, então, para a gente diagnosticar? Esse aqui tem resistência à insulina, aquele tem uma síndrome metabólica. São muitas coisas que podem rondar esse paciente. Exato. O que acontece? A cintura abdominal, Carol, ela vem ganhando uma força nos últimos anos para a gente fazer o diagnóstico da síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? É o conjunto de fatores de risco que vão determinar o aumento do risco cardíaco, o risco de infartar, ou risco, por exemplo, de ter um derrame, tá? Entendi. Então, é muito importante que a gente faça o diagnóstico pela medição, mas que a pessoa tenha outros fatores, como, por exemplo, resistência insulínica, pré-diabetes ou diabetes, que entra como um critério. Pressão alta pode ser um critério também. Tá. Triglicérides aumentado, HDL reduzido, que é o colesterol bom, LDL, que é o colesterol ruim aumentado. Então, é uma série de fatores que a gente vai somando. E aí, quando a gente tem o diagnóstico, quando a gente tem alguns desses fatores, a gente consegue fechar o diagnóstico. Perfeito. E aí, a gente consegue, enfim, vocês médicos, elaborar o que esse paciente tem que fazer. Exato. O que eu queria chamar a atenção, que eu acho que foi uma das perguntas do Twitter, e também eu tinha postado hoje de manhã na página, o pessoal já estava me perguntando. Qual que é a diferença da gordura visceral para a subcutânea? É só a localização? Não é. Não. A célula de gordura, gente, a gente chama essa célula de adipócito. O que é o adipócito? É a célula que vai guardando gordura. Só que a gente sabe que o adipócito é uma célula que libera hormônios, libera fatores inflamatórios quando ele está muito cheio. É como se ele avisasse, eu estou muito cheio, para de entrar gordura. O adipócito visceral, apesar de ele ser maior, ele tem uma capacidade de guardar gordura menor e ele inflama mais. Entendi. Então, ele é um adipócito grande que guarda gordura e fica bastante inflamado. Tá. Já o adipócito subcutâneo, não. Ele, apesar de ser menor, é como se ele fosse mais elástico. Ele guarda mais gordura e libera menos fatores inflamatórios. Então, ele é menos danoso. Entendi. Ele é mais feio, porque a gente faz celulite. Esse é o que faz a celulite, é o que a gente enxerga. Isso. Porém, mas esse é o mais maligno. Entendi. E a gente só consegue, como você mostrou com o exame, a gente só consegue ver o quanto tem realmente fazendo os exames. Com a medição, a gente pega os dois. A gente pega os dois. Aí, normalmente, o que é o correto? A gente deita o paciente e pede para ele fazer força de número 2. E aí, a gente consegue palpar para ver. Isso no exame do consultório. Se você ainda tem dúvida se o paciente tem gordura abdominal, pode lançar mão de ultrassom de abdômen, da tomografia, da bioimpedância. Tá. E aí, com isso, a gente vai fazendo o raciocínio para determinar o quanto de gordura subcutânea e o quanto de gordura visceral o paciente tem. Agora, o que todo mundo está se perguntando, o que tem que fazer, doutor, então, para a gente diminuir essa conta, para diminuir a cintura, como a gente mostrou nos exemplos aqui? Próximo slide, vamos ver o que a gente tem que fazer. Como eliminar essa gordura? Não tem segredo, mas a doutora Andressa vai contar. E aí? Então, vamos lá. Então, o que a gente sabe? Que carboidratos simples, que são aqueles carboidratos daquela aulinha que eu dei lá atrás, que a gente absorve bem rápido, eles vão direto e reto para a gordura. Geralmente, eles vão para a gordura que tem a determinação genética. Então, no homem, eles vão para intra-abdominal e para a mulher, geralmente, eles vão para a subcutânea. Entendi. A ideia, o que é? É que alimentos integrais, eles guardam menos na região abdominal, seja subcutânea, seja intraabdominal, seja visceral. Porque então, não dá o pico de glicemia que você já explicou. Porque aí o que acontece? A insulina muitas vezes determina o aumento da gordura visceral. Toda vez que eu como um carboidrato simples, eu faço um pico de insulina e essa insulina vai fazer com que o meu adipócito maiorzão acabe colocando mais gordura dentro dele, inflame mais, perpetuando o processo. Tá? Então a gente prefere o quê? Integral e não simples. Então tá aqui, os verdes é o que a gente vai escolher. O vermelho é o que a gente tem que tirar. Quer dizer, esse aqui você vai falar que é mais, Exato. Mais ou menos. É a nossa dúvida. Atividade física. Atividade física. Então, o que acontece? A ideia é o que é? A gente praticar atividade física para diminuir a quantidade de gordura e usar os abdominais para fortalecer a musculatura. Perfeito. A abdominal não diminui gordura de ninguém. Então, é mito essa história, fazer muito abdominal que vai diminuir a gordura daqui. Mentira. É mito. Para fortalecer essa região. Fortalecer a musculatura e, com isso, a gente ter menos flacidez da musculatura. Para grudar para a pele.
pele ficar mais próxima do músculo. Legal. E regular o seu sono. Eu acho que o Dr. Roberto comentou ontem do hormônio cortisol. Sono de menos faz a gente aumentar a liberação do cortisol. E cortisol é um hormônio que gera gordura visceral. Tá. Então, regule o seu sono. Nem de mais e nem de menos. Lembra do jet lag social? Lembro que foi o primeiro assunto, passado, né? Que a gente tem que estar bem. Tem que regular o relógio biológico. Agora, doutora, para dar tempo da gente fazer nossa necessaire, vem pra cá, porque vamos lá. Vem, a gente vai fechar com essa necessaire, muito legal. Rapidinho. Todo mundo viu ali, gente, isso é um alerta, é uma pauta para todo mundo ficar atento. Ontem foi o dia do coração. Que é melhor, e eu acho que mais do que bem-vinda, uma aula, né? Não dá para esquecer. Vamos lá, a necessaire da cintura fininha. A necessaire da cintura fina. Então, gente, o que a gente falou ali? Integral. Então, o que a gente vai priorizar? Barrinha de cereal, tá ok? Que tem muita fibra. Com fome, que tem muita fibra. Cuidado na hora de escolher para gordura saturada, tá ok? Tem que olhar o rótulo, né? Tem que olhar o rótulo. Tem que olhar sempre o fator nutricional. Se tiver muita gordura saturada, a gente evita. Tá bom. Tá? Eu coloquei um damasco, mas pode ser qualquer fruta seca que tenha bastante fibra. Tá bom. Tá? Uma castanha. Então, o que a gente faz? A gente vai montar um potinho para colocar dentro dessa necessaire. Uma ou duas castanhas. Se for um castanhão desse, um só. Não precisa exagerar. Um damasco. Acho que dois damascos, acho que tá muito bom. Se a pessoa tiver com muita fome, a gente pode até colocar, por exemplo, 4 damascos. Não tem problema nenhum. Mesmo que seja fruta seca? Mesmo que seja fruta seca. O damasco, ele tem baixo índice glicêmico. Ele tem baixo? Ele tem mais baixo índice glicêmico. Mas a uva passa tem alto? A uva passa tem muito alto. Ah, então ainda bem que eu perguntei. Então o damasco não, mas a uva passa... A uva passa porque daí também é um punhadão, né? Então vamos prestar atenção. O damasco. Melhor damasco que uva passa. Tá bom. Tá? A gente botou na nossa necessaire. Tá. A gente vai botar uma barrinha de cereal. Se a pessoa tiver com muita fome, uma barrinha de proteína também. Essa tem chocolate, eu não gosto muito dela. A gente pode escolher uma barrinha de proteína que tenha menos chocolate ou que não tenha. Perfeito, tá? Por isso que você trouxe. Por isso que eu trouxe. E a gente pode colocar torradinhas integrais, a gente pode colocar a torradinha aqui no potinho ou mesmo comprar ela com já o potinho feito. Tá, colocar embrulhadinha mesmo e levar. Embrulhadinha. Tá. E se der aquela fome no meio da tarde, o que a gente pode usar? O que a gente faz, doutora? Com orientação médica, a gente pode comprar fibras que a gente vai diluir ou na água ou no suco e aí tomar essa fibra no meio da tarde. Quanto mais fibra eu tenho, mas não ultrapassando 35 gramas por dia, tá tudo ok. Tá tudo ok. E ela vai ser dissolvida em água. Exato, e tem, gente, tem de várias marcas essas fibras. Exato, várias marcas. Aí a gente pega e coloca. Coloca aqui. E aí, sabe o que a gente vai colocar também na nossa necessaire saudável? Adoçante. Para não consumir o açúcar. Para não consumir o açúcar. Entre o açúcar e o adoçante, a gente vai preferir o consumo do adoçante para reduzir o valor calórico. E você usa sucralose? Eu uso sucralose. Eu oriento sempre a usar sucralose, porque é o que menos causa agressão. A gente sabe que os outros também são bastante seguros, mas a sucralose está regulamentada para criança e gestante. Então, a gente pode usar. E claro, gente, sempre seguindo aí todos esses estudos, embasamento científico, porque eu faço questão de dizer isso, porque isso é muito sério. E eu sei o quantos profissionais que a gente traz aqui estudam para trazer a melhor informação. Só posso te agradecer. Eu que agradeço, Mata te mandando um beijo. Pauta linda. Não esquece dessa necessaire. Troque a sua pochete pela necessaire. Adorei. Carol, Vou dar um comercial. Posso mandar um beijo para minha mãe? Gente, se eu não mandar um beijo para minha mãe, minha mãe me estrangulou. Mãe, manda, ela veio outro Dona dia com Doro, te amo de paixão, obrigada. Beijo, Dona Doro, tinha uma querida que estava acompanhando você da última vez. A página do Face, vamos lá. Quem quiser acompanhar, é muito legal um trabalho que a doutora Andressa faz com outros médicos, tem textos incríveis. Endocrinologia em Dia, lá no Facebook, você coloca Endocrinologia em Dia, você consegue acompanhar textos importantíssimos, como aulas maravilhosas que ela passa aqui no Você Bonita. E logo mais ela estará de volta. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Sempre, olha, prazer enorme. O público gosta muito de você e a gente também, viu? Ai, que um beijo.